Irmãos, nós estamos nesse tema, nessa temática, no nosso ano como igreja, que é o ano do discipulado. E aprendemos numa série sobre os 12 discípulos de Jesus. Mas hoje, nós vamos falar sobre nós, os discípulos de 2026, que sou eu, que é você. E também a nossa missão de fazer novos discípulos para a posteridade até que Jesus volte. Amém? Então, na lista dos discípulos, a gente pode colocar agora o nosso nome. Somos também aqueles que estão caminhando nessa verdade. Somos agora nós, os seguidores de Jesus. E é sobre esse tema tão rico, tão precioso, que é, na palavra do Senhor, preenchido dele, que nós vamos aprender nessa reflexão, nesta manhã. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim para nós: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tão conhecido esse texto, tão rico esse texto. Aqui nós vemos não uma sugestão de Jesus, nós não vemos aqui uma possibilidade, uma opção, nós vemos aqui uma ordem clara de Jesus para nós: vão e façam discípulos, e batizem esses discípulos, e ensinem eles todas as coisas, e uma promessa riquíssima de Deus dizendo: e eu estarei com vocês. Jesus dizendo isso: vocês vão fazer essas coisas, vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizar, vão ensinar, e eu prometo, eu, Jesus, eu mesmo, estarei com vocês. Ou seja, não é uma missão sozinho, não é uma missão onde nós fazemos na nossa força, do nosso jeito. E, irmãos, é muito rico e poderoso quando nós evangelizamos. Quando nós estamos na rua e falamos do amor de Jesus para alguém. Quando lá no nosso trabalho aparece aquela oportunidade. E então a gente fala: ei, deixa eu te contar. Jesus te ama. Ele me alcançou. Ai, quantos testemunhos nós temos disso. Mas o convite é para algo mais profundo, para algo que vem depois disso. A ordem é: vocês vão evangelizar, mas vocês vão cuidar dessas pessoas que vocês evangelizaram. Eu me lembro de algumas viagens missionárias que na minha juventude eu fiz, com o João junto, com a Igreja Alameda. Nós íamos para Palmeira algumas vezes ali com o Projeto Vida. Íamos nas casas, eu lembro de bater numa casa para falar de Jesus, e uma senhora atendeu a porta e ela me chamou para tomar um café. E eu entrei e tomei um café com ela e falamos ali do amor de Jesus, mas a gente ia para essas viagens com uma igreja parceira. Lá naquela cidade, em Palmeira, tinha uma igreja batista que estava sabendo do nosso trabalho e que estava ciente de que nós enviaríamos essas pessoas abordadas para aquela igreja. E ali tinha uma equipe preparada para receber essas pessoas, para dar continuidade, porque a gente ia voltar para Curitiba. E como é lindo, irmãos, ouvirmos os testemunhos depois. Olha, sabe aquela senhora que a Débora tomou um café? Ela veio no culto de domingo de manhã. Ela está participando da escola bíblica. Ela vai se batizar. Meu Deus, que lindo, irmãos. Isso é o Evangelho do Senhor, perpetuando, indo além, não só com uma abordagem. Então, o ID, essa ordem é para mim e para você. E aí entra a igreja local. Porque somos igreja, porque fazemos o que fazemos aqui, porque temos célula, os cursos, TDL, Unipetra, as capacitações que a igreja promove para mim e para você, para que nós possamos nos tornar discípulos melhores, mais preparados, mas para a gente fazer discípulos melhores e mais preparados. Sabe, não estamos aqui enchendo a sua agenda de atividade, não. Nós queremos, como igreja, te chamar para um nível mais profundo, de conhecimento, daquilo que o Senhor espera de nós, dessa ordem clara que o Senhor Jesus determinou para que nós vivêssemos, porque isso é bom, porque isso nos protege.
Então, meus irmãos, como viver esse discipulado de uma forma bíblica? Como viver isso? Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos 3 princípios, 3 verdades do discipulado. Primeiro, que ele começa com a minha vida, seguindo a Jesus. Com a sua vida, seguindo o líder, seguindo o discipulador, seguindo o mestre Jesus. Nós vemos na chamada ali dos primeiros discípulos, Mateus 4 vai dizer para nós, Jesus chamando, né? Venham, sigam-me. E ao me seguir, eu os farei pescadores de homens. Venham e me sigam. E eles imediatamente largaram as redes, que era a ocupação deles, que era aquilo que eles tinham na mão, e seguiram Jesus. Então é um convite para seguirmos. Sabe, meus irmãos, o termo mais usado no Novo Testamento para definir um seguidor de Jesus não é cristão, é discípulo. No Novo Testamento, quando alguém era um seguidor de Jesus, ele não era um cristão, não era conhecido assim. Ele era discípulo. Isso não é muito mais profundo? Imagina aí a gente respondendo uma pesquisa do IBGE. O IBGE bate na sua porta. Qual sua crença, qual sua religião? E você dizendo, tem um campo aí que pode preencher discípulo? Porque é isso que eu sou. O que nós vemos hoje em mídias, artistas falando, sou evangélico, está na moda dizer isso, irmãos. Eu sou cristão. Mas o comportamento, a palavra, as ações não são condizentes com um discípulo. Porque o discípulo é quem segue, é quem deixa tudo imediatamente para olhar para o mestre, para olhar para o líder e segui-lo. Então, agora, a partir de hoje, quando nos perguntarem isso, nós vamos responder assim: discípulos, eu sou aluno, eu sigo, eu tenho um líder, amém? E isso traz para nós responsabilidade, seriedade, porque nós estamos dizendo que temos um líder. Irmãos, é muito poderoso, porque Jesus nos prometeu, eu estarei com vocês. E Ele não chama pessoas prontas, Ele chama pessoas dispostas a seguir. Não são pessoas prontas, mas tem algo em comum entre os discípulos, todos. E agora nós estamos dispostos a seguir Jesus. E para seguir, nós precisamos de uma palavra-chave. Nós precisamos de humildade. Você já andou de comboio com alguém? Você já combinou aí, falou, quem vai seguindo aqui os carros? Aí um segue. E aquela fila de carro atrás. Geralmente isso não dá certo. Um se perde, um fica para trás, o sinaleiro fecha, e o líder foi, e é um caos. Uma vez, eu estava lembrando disso com o João, a gente namorava ainda, e tinha um retiro de carnaval da igreja para nós irmos. E um casal falou, deixa com a gente que a gente sabe o caminho. Irmãos, não tinha GPS, e era em Balsa Nova, no meio do mato. Naquele tempo, os retiros eram roots, né? Era aquela coisa ali que te desafiava. Dormia no chão, era campo mesmo. Então, era muito mato, aquele breu. Só que a gente foi na confiança. E foi passando 1 hora. Falei, nossa, Balsa Nova é longe, né? E foi passando 2 horas, e passou 3 horas, até que todo mundo resolveu parar e chegar à conclusão de que estávamos perdidos no meio do mato. Gente, onde é que é esse retiro? E eu não sei como que alguém conseguiu ter uma luz ali e achar. E quando a gente chegou, o culto já tinha acontecido, todo mundo tinha jantado, todo mundo tinha ido dormir. E a gente lá, né, com aquela vergonha, saímos cedo de casa e eu lembro que só pensava na janta. Falei, tem um pouquinho de janta para nós? A gente está com fome. E aí uma boa irmã lá trouxe uma janta e a gente chegou. Porque seguir, irmãos, requer de nós humildade. Não tem como o orgulhoso ir atrás do outro. Ele vai querer ultrapassar, ele vai querer saber o melhor caminho, ele vai querer dizer, não, é por aqui, você está errado. Não tem como seguirmos em orgulho com os nossos achismos. Por isso que essa palavra humildade, ela precisa estar cravada dentro do coração do discípulo de Jesus. Nós lemos no texto do início, Jesus falando que foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Em Mateus 28 diz, Jesus declara isso, foi-me dada
toda a autoridade nos céus e na terra. E depois ele diz, agora vão e façam discípulos. Jesus está dizendo aqui, a autoridade, toda ela está comigo. Eu é que detenho a autoridade. E com isso, irmãos, Jesus está nos colocando no nosso devido lugar. Jesus está dizendo, não são vocês que sabem o caminho, não são vocês que sabem todas as coisas. O poder não está em vocês, está em mim, e por vocês estarem em mim, eu lhes dou poder e autoridade. É porque estamos nele, que ele não aponta um caminho, ele é o caminho, ele é a nossa verdade, ele é a nossa vida, e por estarmos nele, ele nos dá autoridade, mas é só se estivermos nele. Aí o Senhor nos habilita, e aí se orarmos no nome dele, veremos as coisas acontecendo, demônios sendo expulsos, curas acontecendo, mas é por estarmos nele. Então Jesus está dizendo, a autoridade está comigo, vocês são servos, vocês são alunos, vocês são os discípulos, eu sou o Senhor. E ele diz isso para nos proteger, irmãos, porque se invertermos os papéis, nós corremos o risco de cometer um pecado que chama autossuficiência. O pecado que temos a tendência de cometer desde o Éden. Porque quando Deus lá no jardim diz para o homem, não coma do fruto, Ele está dizendo, não se autogoverne. Não decida por si mesmo. Não caia no erro da autossuficiência. Você precisa de um Deus. Então não coma do fruto. Não era sobre um fruto. Não era sobre uma proibição vazia. Era sobre Deus mostrando o seu governo. Era sobre Deus revelando a sua autoridade. E dizendo para nós, seres humanos, somos criação desse Deus. Não sabemos todas as coisas. Não podemos colocar o nosso eu no centro. Sabe, porque o salário disso é morte. Quando governamos, assim como aconteceu no Éden, a consequência é morte. Quando andamos na nossa vontade, a consequência é morte emocional, é morte espiritual e até em muitos casos morte física. Nossa vida atrofia, porque a nossa vontade, irmãos, ela oscila. O nosso emocional, ele muda em um dia, várias vezes. A nossa motivação hoje temos, amanhã não temos. Mas se temos um líder, se olhamos para Jesus, se temos um Senhor, então nós estamos conectados nele. E aí nós fazemos o que o próprio Cristo fez. A minha comida, a minha bebida, não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade do meu Pai. Deus estava dizendo, se você comer do fruto, você está tendo autossuficiência na sua vida. E aí é como um galho cortado de uma árvore. Ele vai cair no chão, em poucos dias ele vai secar, apodrecer e morrer. Porque nós só existimos e temos vida ligados nele, que é a videira verdadeira. Só há vida em nós porque estamos nele. Só há alegria em nós porque estamos nele, que é a fonte de toda alegria. Só há esperança em nós no mundo corrompido, porque estamos com os nossos olhos nele, o nosso mestre, o nosso Senhor, que nos chama para segui-lo em humildade. A palavra também diz, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro a sujeição. Hoje quem busca autoridade sem se submeter ao dono de toda a autoridade. Hoje quem fale de forma vazia no nome de Deus, sem primeiro se submeter à vontade de Deus. E aí nós vemos que as coisas não acontecem. Nós vemos uma performance, nós vemos uma aparência, uma religiosidade, mas uma vida sem autoridade. Porque primeiro eu me sujeito a Deus. Primeiro eu alinho a minha vida em submissão à vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E depois eu recebo autoridade para me posicionar contra os intentos das trevas. E para ver Satanás fugindo da minha vida, fugindo da minha família, estando bem longe com seus planos frustrados. Porque na minha casa, na minha vida, há uma autoridade suprema. O nosso Deus, o meu Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus que detém toda a autoridade.
Sabe, uma forma de nós treinarmos isso para com Deus. Ai, eu tenho tanta dificuldade. Quando eu percebi, já decidi. Quando eu percebi, já fiz as minhas escolhas. Sabe como nós treinamos isso com pessoas dessa terra? Deus é um Deus de ordem, Ele estabelece autoridades humanas para nós nos submetermos. Como quem diz, vocês se submetem a eles e vocês vão se submeter a mim. Filhos que se submetem aos pais em autoridade, liderados aos seus líderes. Esses dias lá em casa nós temos um grupo, eu, Duda e Laura, e tem um grupo eu, Duda e Laura e o João, mas esse nós excluímos o João. Assuntos de meninas. E ali nesse grupo eu mando também as atividades domésticas. Então, meninas, para essa semana, a Duda vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e a Laura, a lista da Laura. E em uma semana, na lista da Laura, tinha lavar a louça. E a Laura chega com a lista dela, mãe, tudo certo, gostei muito dos meus serviços aqui. Só decidi uma coisa aqui, ó, eu vou trocar o lava-louça por guardar. Está tudo resolvido já. Eu vou falar com a Duda, daí ela lava no meu lugar, daí eu guardo, porque eu não gosto de lavar louça, mas está tudo resolvido, está tudo resolvido. E foi andando, irmãos. Eu falei, Laura, volte aqui agora. Volte aqui agora, porque essa casa tem autoridade. Falei, Lala, deixa eu só te falar uma coisa. Eu não perguntei para você, dentro dessa lista, o que você gostaria de fazer. É uma ordem, você vai lavar essa louça. Ah, então tudo bem, então tá bom. Ela tenta, né? Os filhos tentam, não tentam, pais? Ela tenta, mas ela foi lá e lavou a louça. E não era sobre uma louça bem lavada, obviamente, mas era sobre ela aprender que naquela casa todos participam, que naquela casa tem autoridade, que naquela casa tem governo. O dia que Deus der uma ordem para minha filha, ela vai ter mais facilidade em obedecer, porque eu estou treinando ela para isso. O João está treinando ela para isso. Com os nãos, com força. Com os nãos, porque Deus diz não para nós também. E aí um pai e uma mãe que não diz não estão treinando bons discípulos. Porque um dia Deus vai dizer, não, você não vai ganhar o que você tem pedido. E aí o que um filho mimado fala? Meu Deus, Deus não me ama. Vou mudar de igreja. Estou sofrendo muito. É perseguição. Treine os seus filhos, dê trabalho, dê tarefa, dê disciplina, porque o nosso Deus faz tudo isso conosco. Então, irmãos, esse é o nosso papel. Talvez você se identifique com a Laura. Dentro dessa lista, Deus, isso aqui eu não gosto. Ô Deus, dentro dessa lista aqui de coisas para eu obedecer, essa daqui eu não gosto de obedecer. Eu na academia pulava vários exercícios, irmãos, que eu não gostava, né? Ah, e essa hora não precisava participar, né? Eu terminava meia hora antes do João, dele já. Eu falei, é que eu não gosto. Desses aqui eu acho chato. A gente faz isso, mas Deus diz, a obediência a mim, ela precisa ser completa. Irmãos, metade de uma obediência é desobediência. Não cumprir uma das ordenanças é não cumprir nada. Ou nós somos integrais diante do nosso Deus, ou nós não somos discípulos. Ou nós não estamos seguindo o Mestre. Ou nós não estamos no caminho. Então, humildade para seguirmos. Essa é a primeira coisa, siga o Mestre. O discípulo é chamado para seguir. Segundo, irmãos, que o discipulado, além de nos convidar para olhar para Jesus e caminhar nesse caminho que é Ele próprio, envolve também formação. Como nós falamos aqui, Jesus não chamou ninguém pronto, Ele foi formando no caminho, e esse é o Evangelho. É isso que a Bíblia nos mostra do Antigo ao Novo Testamento, formação de pessoas que não se sentiam prontas, que não estavam se sentindo ali preparadas para muitas missões. Muitos não se sentiam nem dignos de pertencer ao reino de Deus, de se assentar à mesa com Jesus. Muitos olhavam para si por causa do peso da religiosidade, da tradição, da culpa, daquilo que tinham ouvido. Falavam, não, isso não é para mim, mas por isso que é uma graça, um presente, algo tão rico que nós recebemos do Senhor, que não é por quem somos. Mas ao segui-lo, nós vamos sendo formados, nós vamos sendo capacitados. Nós vemos no Antigo Testamento, eu quero te trazer alguns nomes. Nós vemos ali Moisés com Josué. Moisés discipulou Josué por anos.
ensinava na prática, se deixava ser visto, ensinava liderança, transferiu autoridade e propósito. Nós vemos Elias e Eliseu. Elias chama Eliseu. Eliseu deixa tudo para seguir Elias. Ele serve antes de liderar. Ele recebe uma porção dobrada da unção de Elias. Ele vê na prática o seu professor, fazendo as coisas, se desenvolvendo. Nós vemos Jetro com Moisés, o sogro e o genro. Olha que bênção, meus irmãos. Hoje eu estou com o meu sogro aqui. Estou muito feliz que ele está aqui. E o meu sogro é esse homem na minha vida, na nossa casa. Muitas vezes decisões, momentos que a gente está vivendo como igreja, a gente pensa, o que o meu sogro faria? O que o pastor Sebastião faria no nosso lugar? Algumas coisas a gente já sabe a resposta, outras a gente vai lá na casa dele perguntar. Como a dona Sueli reagiria a isso? Com mansidão, com certeza. Com muita calma e tranquilidade, com certeza. Eles são os nossos discipuladores, não num horário marcado num gabinete, mas numa mesa de almoço do domingo, numa viagem que fazemos juntos, numa conversa despretensiosa. Eles nem sabem disso, mas em tudo eles nos ensinam. E o meu pai e a minha mãe é a mesma coisa. Às vezes tem questões mais logísticas, financeiras, e a gente vai lá, o que o seu Osmar faria? Vamos perguntar para ele? O que a dona Isolde faria aqui? Porque nós somos adultos, mas eles são os adultos premium, não é verdade? São os masters adultos na nossa vida. Então, que bênção essa relação familiar também, se você tem um sogro cristão, se você tem um homem de Deus dentro aí da sua família, se você tem uma sogra de Deus, ei, vai lá e permita que eles te discipulem. Pergunte, tire dúvidas, consulte, honre-os. Se submeta, eles são autoridade. E o maior abençoado é quem está em submissão a essa autoridade. Pensa que, às vezes você acha assim, que honra para eles, a honra é toda sua, a honra é toda minha, quando eu me submeto, quando eu aprendo, quando eu vou seguindo os passos. Tem uma bênção nisso. Jetro ajuda Moisés ali na questão de liderança, na logística, na gestão. Moisés estava um pouco atrapalhado na sua organização. Jetro corrige esse erro de gestão e ele ajuda, e isso facilita a caminhada de Moisés. Glória a Deus pelos discipuladores, glória a Deus por homens e mulheres que estão à nossa frente, que sabem mais. Vai trazer leveza para a nossa caminhada enquanto discípulos. Samuel e os profetas. Samuel liderava uma escola de profetas. Tinha gente ali de tudo quanto era jeito, nos mostrando também que o discipulado ele pode ser coletivo. Talvez você tenha uma empresa, meu irmão, e você ali tem funcionários. Sabia que eles são os teus discípulos ali dentro? Una fé e negócios. Não separe. Não separe, não segmente a sua vida. Coloque a sua fé no seu negócio. Junte os seus funcionários ali. E diga, olha, antes de nós iniciarmos o nosso trabalho, eu quero fazer uma oração. Eu quero só ler um versículo. Eu quero só contar um testemunho. Você tem discípulos nas suas mãos. Você que ensina nas escolas, você que trabalha numa empresa e tem liderados debaixo de você, também pode ser no coletivo. O discipulado, ele não tem uma restrição, é só no individual, é só um café com hora marcada. Não, é a nossa vida sendo derramada sobre outras vidas. E o que começou há mais de 2000 anos atrás, nesse ciclo permanente que chegou até nós, vai continuar após nós. Em nome de Jesus, vai continuar quando nós não estivermos mais aqui, porque nós não desperdiçamos as oportunidades de sermos bons discípulos. Davi e os valentes, homens endividados, aflitos, desajustados, que Davi forma ali nesse coletivo. E uma coisa que o Senhor me ensinou, estudando sobre a serva de Naamã, irmãos, que eu quero também compartilhar com os irmãos, dentro desse contexto de discipulado do Antigo Testamento. Naamã, nós sabemos a história, foi esse homem leproso, e dentro da casa dele tinha uma serva, que era de Israel, foi levada escrava para a Síria, e ali naquela casa,
Aquela serva sabe onde tem cura para aquele homem leproso, e ela diz isso, ela aponta o caminho. Se o meu servo, se o meu chefe aqui, se o meu senhor Naamã fosse até Israel, lá teria cura para a lepra dele, lá tem profeta. E Naamã vai, nós sabemos a história, se banha no Jordão, ele é curado, e a Bíblia diz que ele glorifica ao Deus de Israel. Ele dá honra e glória ao Deus daquela menina, que até então não era o Deus dele. Ele não conhecia nada sobre Deus, mas o que ele sabia, que Deus curava a lepra. Deus é poderoso para curar a lepra, ele me curou. Mas aí a Bíblia também diz que ele pega um punhado de terra, daquele lugar, de Israel, e leva para a Síria. Isso configura para nós, teólogos estudiosos vão dizer, que Naamã estava fazendo um pacto de adorar ao Deus de Israel. Ali nos mostra que Naamã, além de curado, ele tinha se convertido ao Deus de Israel, ao nosso Deus. E esse homem chega em casa, irmãos, e o que ele sabe sobre Deus? Que Deus cura a lepra. A única informação que Naamã tinha era que Deus era poderoso para curar enfermidades. Agora, quem tinha muita informação sobre Deus? Aquela menina, aquela escrava, que não tem nem o nome citado. Aquela serva, agora dentro daquela casa, poderia ser a discipuladora de Naamã. Aquela menina agora poderia dizer, Deus não cura só lepra. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus enviará o seu Filho. Chegará um tempo em que o Messias virá. Nós vamos morar no céu. Deus tem salvação. Deus tem muito mais do que uma cura física. Agora, aquela menina poderia compartilhar tudo o que ela sabia sobre o Deus de Israel. Uma menina escrava, sem nome citado, mas poderosa, relevante diante de Deus, que não se calou quando teve a oportunidade de falar, que não guardou para si o tesouro precioso que ela tinha dentro dela. Esse pode ser você, essa pode ser eu, esses anônimos mais relevantes podem ser nós, Igreja do Senhor, nesses dias, que não se importam em ter o nome citado, mas que não calam a mensagem do Senhor. Agora, irmãos, indo para o Novo Testamento, das duplas mais famosas, talvez a mais relevante, a mais famosa de discipulado, nós sabemos, Paulo e Timóteo. Ali no Novo Testamento nós vemos Paulo, esse homem já maduro na fé, trazendo consigo o jovem Timóteo para que aprendesse dele. Nós vemos em Atos 16, 1 e 3, e aqui eu vou citar alguns textos, os irmãos não precisam abrir, mas acompanhem comigo. Vai dizer para nós, Atos 16, 1 e 3, chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis levá-lo na viagem. Timóteo já era um discípulo, o texto nos diz. Ali havia um discípulo. Ali dava um bom testemunho dele. Mas Paulo quis levá-lo na viagem. Paulo quis levá-lo talvez justamente por causa do seu bom testemunho. Ei, Paulo leva Timóteo, ele é um homem bom. Paulo leva Timóteo porque ele vai trabalhar com você. Dava um bom testemunho dele, mas ele já era discípulo. Passa-se um tempo. E lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, agora nós vemos Paulo chamando Timóteo de filho. A Timóteo, meu amado filho. Passa-se um tempo dessa relação. Ali eles estreitam a relação nas viagens. Ali eles se aproximam e Timóteo não é mais só um discípulo que dava um bom testemunho dele. Agora para Paulo, Timóteo era como um filho. Porque com certeza muitas coisas Timóteo ensinou e Paulo aprendeu. Porque Paulo ensinou e Timóteo aprendeu. Porque Paulo corrigiu e Timóteo obedeceu. Esse é o filho. Ele deu frutos. Ele foi revelando um coração ensinável ao ponto de Paulo dizer, ele é meu filho. Porque ele obedece, porque ele aprende, porque ele está comigo, ele é leal, ele é como um filho. Mas a relação não para aí. Nós vemos em 2 Timóteo 3, 10 e 11, Paulo dizendo sobre ele, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você tem seguido de perto e visto as perseguições e os sofrimentos. Agora Timóteo vê tudo isso na vida de Paulo.
vê as alegrias, vê as vitórias, mas vê as perseguições, vê os sofrimentos. O discípulo vê dores. O discípulo aprende com os erros. Sabe, eu amo que aqui na nossa reunião de líderes, o nosso pastor sempre derrama o seu coração. Ele diz das vitórias da igreja, ele diz daquilo que nós estamos conquistando, mas ele também diz, irmãos, nessa área aqui está um desafio. Irmãos, eu estou triste por algo que está acontecendo na minha vida. E aqui ele chora, e ele se derrama, e ele pede oração. E eu tenho certeza que os líderes aprendem muito com isso. Como passar por dificuldades, como passar por tribulações. Quantos já puderam aprender mais com o erro dos outros até do que com os acertos? Isso eu nunca vou fazer. Nisso eu não vou errar. Olha a consequência desse erro. Senhor, guarda o meu coração disso. Deixe as pessoas verem a sua vida. Irmãos, isso só será um problema se nós não formos de verdade. Se não houver coerência. Se nós não formos íntegros. Deixar os outros nos ver será um problema. Mas se nós caminharmos na luz, até quando erramos, podemos ensinar a consertar os erros. Até quando as provas vierem, nós vamos poder ensinar como se passar pelas provas. Até quando as coisas não forem favoráveis. Porque Paulo teve grandes vitórias, mas teve muita tribulação, prisões, angústias, e em tudo nós aprendemos como passar por isso. Deixe as pessoas verem a sua vida. Abra a sua casa mesmo. Compartilhe vida. Não queira ser perfeito. Não queira usar uma máscara. Seja de verdade. Porque o discípulo, ele não trai para si a honra. Ele diz, há um Deus na minha vida. Eu estou seguindo Jesus, é Ele que é perfeito. O perfeito é Ele. Eu só estou seguindo Ele nas minhas imperfeições. Mas o perfeito é Ele. Eu tive a graça de, na minha vida, meus irmãos, caminhar aí, ver de perto muitas famílias pastorais, desde pequena. Sabe, os meus pais sempre serviam os pastores, cuidavam dos missionários. Então, desde pequena, desde 20 dias de vida, que foi quando eu fui apresentada no altar, eu nunca mais deixei de viver isso. E que graça eu tive de Deus, porque eu vi muitas boas pessoas. Pastores, pastoras, esposas de pastor. Ali na mesa, ali no almoço, numa casa simples, cuidando de gente. Fazendo uma cesta básica para distribuir, costurando a roupa de alguém que precisava. Eu vi muita mulher de Deus como líder de igreja. Eu aprendi fantoche com uma esposa de pastor, eu nunca mais esqueci ela. Eu devia ter meus 11 anos e ela me ensinou, ela falou, vem cá, eu vou te ensinar uma habilidade que eu sei. Fantoche tem técnica, irmãos, para fazer, tá? Eu sei a técnica. Tem técnica, não é pegar o boneco e fazer de qualquer jeito, tem uma técnica. Fez fantoche também? Olha, alinhamento. Mas eu tive essa graça, irmãos, que privilégio. E hoje eu tenho muita facilidade de identificar quem não é de verdade, porque eu conheci quem é. Sabe, para você ser maduro, identificar a mentira, conheça a verdade. Conheça gente de verdade. Conheça bons homens e mulheres piedosos na tua caminhada. Quando alguém que não for, porque sim, haverão pessoas maldosas, usando o nome de Deus falsamente, enganando pessoas, nós também iremos nos levantar dizendo, isso aqui não é de verdade. Isso aqui não se parece com um discípulo. Isso não se parece com um pastor, segundo o coração de Deus. Eu conheci gente de verdade. E eu tenho certeza que essas pessoas, essas mulheres, esses pastores, me formaram. Colocaram fé no meu coração. Quem sabe despertaram o meu chamado. E eles nunca nem saberão disso. Mas eles deixaram frutos para a eternidade. No nome de Jesus. Paulo também, ele vai formar Timóteo para pregar a palavra. Vai dizer, pregue a palavra, esteja preparado. Ele não chama um discípulo para ficar eternamente do lado dele. Ele chama alguém para se preparar, para ir para além dele. Nós não criamos e não formamos discípulos de nós, que vão ser nossos fãs. Nós formamos pessoas que vão olhar para Jesus e vão fazer coisas maiores do que nós. Paulo estava preparando ele para isso. O discipulado não termina em nós. 2 Timóteo 2:2,
E essa mensagem chega até nós. E as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo diz para Timóteo, que vai dizer para muitas testemunhas, que vão dizer para homens fiéis. E agora somos nós. Amém? Chegou até nós. Esses homens fiéis, passaram a mensagem e ela chegou para mim e para você. E agora? Agora nós damos continuidade. Agora nós vamos multiplicar essa boa nova que nós recebemos. Terceiro e último, meus irmãos, que o discipulado ele envolve permanência. É permanecer nesse caminho. Quero já chamar o louvor também para vir. É permanecer olhando para Jesus. É permanecer formando novas pessoas. O discipulado é permanecer quando nada dá certo. Quando você serve sem reconhecimento. É permanecer quando as ofensas vierem. Permaneça perdoando. Permaneça revelando que o teu Senhor é Jesus. Permaneça revelando que você fez uma decisão lá atrás de não governar a sua vida, porque toda autoridade pertence a Jesus, então não vivo mais eu. Então eu faço o que Ele me pede para fazer, então eu vou perdoar mais uma vez. Então eu não vou fazer registro de ofensa no meu coração. Então eu não vou oscilar. Paulo diz que nós vamos crescendo até atingir a estatura de varão perfeito. Nós vamos crescendo dia após dia até sermos cada vez mais parecidos com Jesus. O varão perfeito é Jesus. E esse dia da nossa perfeição também é quando Ele voltar. É na glorificação. Mas até lá, nós vamos sendo trabalhados. Nós vamos sendo forjados. Mas precisa haver uma pergunta em nós. Lá no início da minha caminhada como discípulo. Lá no dia da minha conversão. Como eu falava, como eu agia, como eu me comportava. Quais eram as minhas reações? Como eu estou agora 1 ano depois? 2 anos depois? E aí você pensa, em quanto tempo você tem de conversão? Tem mais semelhança na minha vida com Jesus do que com a antiga Débora? Ou eu estou exatamente igual? O crescer e o permanecer é esse desenvolvimento. Precisa haver frutos em nós, meus irmãos. De mudança, porque se estamos seguindo o Mestre, se estamos indo nesse comboio, indo atrás dele, seguindo os passos, a direção, nós estamos nos tornando mais parecidos com ele. Eu sei como Jesus faria, porque eu estou perto dele. Eu sei que ele é manso e humilde, então eu também serei. Permaneça em crescimento, em desenvolvimento e também eu quero ler o que diz para nós a palavra do Senhor em João 8:31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanecer firme na palavra, nas instruções de Jesus, naquilo que Ele nos deixou. E assim, verdadeiramente, seremos discípulos. Eu sei que não é uma tarefa fácil discipular alguém. Não é uma tarefa fácil ensinar verdades a alguém. Porque muitos dizem assim, eu amo que você me discipula. Eu amo que você me lidera. Até o dia da correção chegar. Até o dia de falarmos, olha, isso está errado. Isso daqui não condiz. Essa fofoca, essa maledicência, essa fala, esse comportamento indevido, esse rancor que você guarda, isso não está certo. E aí muitos vão nos abandonar. Mas bem-aventurados somos nós quando isso acontecer, a Bíblia diz. Mesmo assim, permaneça na palavra. Porque nós não ensinamos o que achamos. Eu não digo para uma mulher que vem no gabinete falando assim, pastora, eu quero me separar do meu marido. Porque ele é muito chato. Porque ele implica com as coisas. Porque ele me irrita. Eu não digo para essa mulher, se separe. Eu também acho que ele é chato. Eu também acho que ele te irrita.
Eu digo assim, a Bíblia não diz para você se separar por causa dessas coisas. E eu permaneço na palavra. Ah, pastor, é só uma fofoquinha, sabe? Vem fazer parte. Então, é porque eu permaneço na palavra. E como eu decido seguir a Jesus e formar novas pessoas, a palavra diz que isso é pecado. E é um pecado muito grave, que entristece muito o coração do Senhor. Então eu decido permanecer na palavra. Eu não permaneço em grupos, eu não permaneço em assuntos, eu não permaneço na minha ideia. Eu não permaneço no que eu acho. Eu não permaneço na minha opinião, no que a política diz. Tudo isso muda, tudo isso é vento, tudo isso passa. Mas a palavra do Senhor jamais passará. Se você permanecer na minha palavra verdadeiramente, você será meu discípulo. Irmãos, o Senhor está chamando verdadeiros discípulos. Verdadeiros, que dizem entre o que eu acho e o que diz a palavra, eu fico com a palavra. Entre o que parece bom e o que é o certo, eu fico com o que é o certo. Ei, você que discipula pessoas, não dê sua opinião. Dê a opinião de Deus. Fale a voz de Deus. Seja como João Batista no deserto, apenas uma voz. Você não é o dono da mensagem. Você é apenas uma voz que vai como um eco. Eu falo o que o meu pai diz. Eu falo o que a palavra diz. Eu replico as instruções do céu. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a minha opinião. Não com o que hoje eu acho que é o melhor. Se vocês permanecerem seguindo a Jesus, formando discípulos, permanecerem na palavra verdadeiramente, vocês serão meus discípulos. Quantos querem ser verdadeiros discípulos? Quantos querem olhar para Jesus